Sábado, 9 de maio de 2026, de acordo aqui com o relógio na minha frente, 18h08. E eu tô aqui gravando vídeo para o YouTube porque eu gostaria de estar assistindo o GP de Indianápolis. Eu detesto o gerúndio para começar o vídeo, mas é o que temos para hoje, né? Se eu estivesse assistindo a corrida, não teria cometido este erro linguístico. Então, eu gostaria de ver o GP de Indianápolis da Fórmula Indy, mas como a categoria é tratada como lixo aqui no Brasil, a gente testemunha esse cenário caótico de não ver uma corrida importante, de uma categoria importante, e aí a gente mata o tempo do jeito que dá. Vídeo no domingo. Sim, eu sei que você tá bravo, eu sei que você tá indignado, e fã da Fórmula Indy sofre no Brasil. Eu bem sei disso e há muito tempo isso acontece. E muitos de vocês vão ter que reconhecer que o tempo que a categoria era exibida pela TV Cultura era um tempo muito feliz. TV aberta, de graça, transmissão de qualidade, sinal de qualidade, imagem de qualidade. Jefferson Kennedy na narração, não que ele não esteja agora na Bandeirantes, mas enfim, com um grande campo de atuação, com grande cobertura, todas as provas passando na TV aberta. Tudo bem, você pode dizer que em algumas capitais brasileiras a TV Cultura não estava disponível, que o alcance da Band é maior. Eu concordo com isso. Mas adianta a Band ter um alcance maior se ela não transmite todas as corridas? E depois muitos de vocês ficaram falando da Dona Rede Globo, que não ia passar todas as provas da Fórmula 1, porque onde já se viu 24 etapas e a Globo só vai passar 15, tem aquela cobertura porca, as outras provas vão ser exibidas só no Sport TV. A Bandeirantes era muito melhor, a Band era melhor, volta Sérgio Maurício. Onde está o seu Deus agora, fã da Fórmula Indy? Porque alguns de vocês também são fãs da Fórmula 1 e alguns de vocês defenderam a Band antes da perda dos direitos de transmissão da Fórmula 1 para a Rede Globo. E aqui não é defesa ou ataque à Globo ou a qualquer canal, porque afinal de contas, né, muitos entendem que saíram prejudicados sem ter todas as etapas do Mundial de Fórmula 1 na TV aberta. E eu tendo a concordar com isso, apesar de que essa é uma tendência global da cobertura esportiva. Não só da Fórmula 1, mas de outras modalidades esportivas. Ou você acha que o torcedor inglês assiste a Premier League de graça, na TV aberta? Doce e ledo engano para você, meu jovem mancebo. Então, a cobertura da Band na Fórmula Indy é algo deplorável. Totalmente deplorável. E isso vai continuar a acontecer enquanto o canal seguir priorizando outras modalidades esportivas no lugar da categoria de esportes a motor norte-americana. Já fazia isso com a NASCAR, tá? A Band exibia até o ano passado a NASCAR na TV aberta e ela foi jogada para a madrugada, para o começo da madrugada. Olha só que curioso, o X-Sports está fazendo a mesma coisa, se não pior, porque, por exemplo, nesse final de semana a gente tem uma corrida importante na NASCAR. A gente tem a prova de Watkins Glen acontecendo hoje no domingo, que é quando você está assistindo esse vídeo. E essa prova não será exibida no X-Sports ao vivo. Ela vai ser exibida em horário alternativo e em dia alternativo também, porque eu fui procurar na grade de programação do Box Claro TV+, e eu descobri que uma das reprises dessa prova vai ser exibida só na terça-feira de manhã. Aí a gente tem que ver como que esses canais olham para o automobilismo, para os esportes a motor. Não era a prioridade da Band a Fórmula Indy. Não era, nunca foi e, ao que tudo indica, não será. Porque cada vez mais fica aquela impressão que a Fórmula Indy virou o tampão da Band, porque não tem mais a Fórmula 1. É aquela coisa, não temos o prato principal, vamos ficar com o cheeseburger safado do dog do podrão. Aqui em Florianópolis tem o hot dog do peru, e em São Paulo a gente tem o podrão. E os dois são muito bons, tá? Pega mal eu falar no vídeo hot dog do peru, mas tudo bem. Então, vamos entender isso e nos conformar é o termo errado, vamos concordar que
O que a Bandeirantes está fazendo é utilizando a Fórmula Indy como um grande tampão. Quando não tem nada melhor para passar, exibe alguma prova da categoria. E aí era melhor ter mantido a Fórmula Indy na TV Cultura. Ou buscado outra alternativa de canal qualquer com alcance nacional. Acontece que os outros canais também não se interessam pela categoria. E isso porque quem curte esportes a motor sabe como a Fórmula Indy melhorou nos últimos anos. Tanto na competitividade, quanto nos carros, quanto na cobertura feita pela Fox. A Fox, que hoje, o canal Fox, que hoje é dono de parte da Fórmula Indy. Então, eles estão com um cuidado enorme com a cobertura da categoria. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe o quanto que a Fórmula Indy melhorou. E no caso da ESPN, Deus do céu, como a ESPN foi mal nessa, porque socorro, não é por falta de canal. Não é por falta de canal. A ESPN tem 6 canais na TV por assinatura. 6 é o dobro do Sport TV. Tá? Eu sei que vocês vão me perguntar, mas por que que a Band não pode passar a corrida no Band Esportes? Justamente porque os direitos de transmissão na TV paga brasileira estão nas mãos da ESPN. E aí não dá para 2 canais exibir. A ESPN não vai repassar os direitos para a Band para ser concorrência dentro do Band Esportes. Os direitos são exclusivos da ESPN. Com 6 canais, o GP de Indianápolis, e eu estou gravando no sábado, no momento que a corrida está acontecendo, o GP de Indianápolis não é exibido em nenhum dos 6 canais da ESPN. Aí você vai ver na grade de programação, tem jogo de playoff da NBA passando nesse momento? Não. Tem jogo de playoff da NHL? Não. Tem jogo da Premier League? Não. Deve ter jogo do Campeonato Português. Tem jogo da La Liga? O principal jogo da La Liga na rodada acontece hoje, domingo, quando você está assistindo o vídeo, que é Barcelona e Real Madrid. E ainda assim vai acontecer às 4 da tarde. Talvez esse fosse um motivo plausível para não exibir, por exemplo, a prova de Watkins Glen da NASCAR. Mas caraca, Barcelona e Real Madrid vai passar no canal principal da ESPN e no plano premium do Disney Plus. Como é que pode? A primeira reprise, se eu não me engano, do GP de Indianápolis da Fórmula Indy, para quem tem ainda os canais ESPN, deve ser exibida no domingo às 11 da manhã. E até lá, quem realmente queria assistir a corrida já viu por meios alternativos. E sim, eu vou falar aquela palavra que os canais detestam, que o próprio YouTube detesta. Foi no Piratex, foi no IPTV alternativo. Porque várias listas P2P contam com o sinal dos canais dos Estados Unidos. O Streamio conta com o sinal dos canais norte-americanos, conta com o sinal da Fox. Quem tem o streaming instalado na sua Smart TV, TV ou computador assistiu ao GP de Indianápolis ao vivo pelo sinal da Fox. Não precisou depender da ESPN para assistir. Quem pagou o P2P assistiu ao GP de Indianápolis. Quem foi procurar por sites alternativos e por sinal alternativo assistiu a corrida e já sabe o vencedor, sem falar que, pelo amor de Deus, nós estamos na internet de 2026, tem gente acompanhando live timing, tem gente acompanhando streaming alternativo. Muita gente assiste essas categorias sem depender do sinal da TV paga, sem depender do sinal oficial transmitido pela Band ou pela ESPN. Isso é fato. Agora, esses mesmos canais reclamam da pirataria. Esses mesmos canais reclamam de falta de audiência. Esses mesmos canais reclamam da fuga do espectador, tanto da TV aberta quanto da TV a cabo e do streaming, porque a batalha do streaming no Brasil também está efervescente. E nessas horas que eu me pergunto, né, como é que a Disney está na segunda posição do streaming aqui no Brasil? É algo surpreendente. Esses canais não podem reclamar quando as pessoas vão para a pirataria. Porque a forma em como os campeonatos, alguns campeonatos que são considerados, infelizmente no Brasil, considerados de nicho, e isso porque dizem que o brasileiro gosta de esportes a motor. Grande balela, grande mentira. O brasileiro gosta de Fórmula 1 e gosta de Fórmula 1 com o piloto brasileiro vencendo. Não gosta. Não gosta de Fórmula Indy. Tá na cara isso. E fã da Fórmula Indy, não me entenda mal. Eu sou fã da categoria, mas eu sei que é nicho no Brasil.
Isso também por culpa de tudo que aconteceu lá no final da década de 2000 e no avançar dessa década com a cisão entre kart e Indy Racing League, depois a fusão, aquela bagunça toda que degradou as 2 categorias. Eu entendo que o Brasil perdeu muita audiência quando virou essa zona de 2 categorias da Indy, passando em canais diferentes, onde os melhores pilotos estavam de um lado e as 500 milhas de Indianápolis estavam em outro. Sem falar na queda da popularidade da categoria no Brasil, quando os brasileiros que ganhavam deixaram de disputar os campeonatos de forma regular, a gente parou de conquistar títulos, parou de conquistar vitórias. Tudo bem, teve a vitória do Hélio Castro Neves nessa década, o quarto título dele em Indianápolis, que deu um certo boost na categoria. Mas não temos mais a invasão brasileira na Fórmula Indy e sem brasileiros, ou apenas com o Caio Collet, coitado. Ele está lá como voz solitária, é muito pouco, a gente não vai ter a grande massa se interessando pela categoria. Agora, isso passa bem longe de ser um motivo válido para que a Fórmula Indy seja tratada no Brasil dessa forma. Muito longe, tá? Band e ESPN fazem um desserviço nesse momento, principalmente a ESPN, quando tem os direitos de transmissão, tem um produto que é diferenciado e, no caso da Band, a explicação é porque várias regionais estão passando jogos da Série B no mesmo horário. E aí, para não ter que afetar a grade nacional, para não ter que afetar os acordos comerciais feitos com os campeonatos da Série B, ou com os times que estão exibindo jogos da Série B, porque esses times, afinal de contas, contam com os acordos ali estabelecidos com a Band, aí a gente não tem a transmissão da Fórmula Indy em âmbito nacional, por causa do futebol. Agora a ESPN pouco tem a explicar. Com 6 canais nas operadoras de TV paga, nenhum canal exibir o GP de Indianápolis é simplesmente uma piada. Uma grandíssima piada. E assim, depois esses canais reclamam que perdem audiência. Depois esses canais reclamam da pirataria. Depois ficam aquelas campanhas implorando para a gente seguir assinando os serviços de TV paga, assinando o streaming, dar audiência para os eventos. É difícil, tá? É difícil. E aqui eu coloco o X Sports no bolo porque, de novo, o Watkins Glen não será exibido ao vivo também lá no X Sports e eles têm o direito de transmissão. E é bom para a gente rever os nossos conceitos, tá? Porque a gente tem que ver que a popularidade de um esporte aqui no Brasil, ela tem que ser medida com mais critérios, tá? Porque, de fato, o que acontece na Indy aconteceu na Fórmula 1 nos últimos anos. O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro não tem cultura poliesportiva. O brasileiro gosta de futebol ou de esporte que tem brasileiro vencendo. O brasileiro era fã de Fórmula 1 quando tinha o Piquet, o Senna ganhando. Ou quando o Barrichello teve chance de título. Depois disso, a categoria foi semi-abandonada e aí só ficou os fãs de verdade. Muita gente prefere torcer para Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri, Leclerc e tantos outros do que torcer para brasileiro. Nada contra o Gabriel Bortoleto, ele está na 2ª temporada dele, mas isso é fato. Ele não torce para a categoria. O brasileiro médio não torce para esporte que não tenha brasileiro ganhando. Ele prefere torcer para a vitória do brasileiro. Quando não tem brasileiro ganhando, não digo nem disputando, quando não tem brasileiro ganhando, o brasileiro médio caga e anda para a modalidade esportiva. E dá sorte de acompanhar nos Jogos Olímpicos quando tem brasileiro ganhando também. E é isso. Eu gravei vídeo no horário que eu poderia estar acompanhando o GP de Indianápolis da Fórmula Indy. Agora eu vou correr para o streaming para assistir o restante da prova.